Vamos lá. Daqui a pouco vai chegar o nosso convidado, o professor Gustavo. Vou contar um pouquinho do porquê que eu convidei o Gustavo, tá? Eu conheci o Gustavo numa palestra. Ah, o Gustavo acabou de chegar, então vou contar com ele. Oi, Ô, Gustavo! tudo bom? Eu quase que falei assim, puxa, o que será que aconteceu? Cadê o Não, mas Gustavo? estávamos os dois, um esperando o outro, eu acho, aqui. Me distraí aqui, mas eu tô sentado aqui quietinho, esperando o meu momento. Mas que bom que Gustavo, você ó, mandou aí. Oi, satisfação poder falar com você, viu? toda minha, toda minha. Eu interrompi aí a sua introdução aí, indicando para os seus seguidores o porquê de eu vir parar aqui, né? Sim, eu conheci o Gustavo em Taubaté, foi numa palestra que ele realizou na Secretaria de Educação lá, e foi um tema muito interessante que você abordou vários aspectos da questão da tecnologia, né? Mas ao mesmo tempo também você fez algumas ponderações com relação aos algoritmos, né? Dessa questão das mídias, do como que tudo isso funciona. E com tudo que está acontecendo, né, Gustavo? A gente sente o seguinte: o pessoal que me acompanha, eu trabalhei muito tenho trabalhado muito a questão das competências da BNCC. A gente tem, claro, isso hoje orienta o trabalho dos professores e, por outro lado, como gestora, eu tenho focado muito no seguinte viés, que a gente tem que olhar para esse profissional também, o como que ele se sente com relação a cada uma das competências, para que ele possa fazer uma boa condução desse processo, né, de desenvolvimento. E aí, conversando com o pessoal, propondo algumas dinâmicas, a gente identifica que uma das competências onde o professor se sente mais desconfortável é na questão da cultura digital. E aí, pensando nisso, a gente vai fazendo os links, as sinapses, né? Então, você foi uma das pessoas que me veio à mente, puxa, a gente podia conversar com o Gustavo a respeito disso, pelo seu histórico, professor de matemática, um dos primeiros professores a usar do recurso, né, de lives, de tecnologia, com as turmas aí dos alunos, principalmente com adolescentes, né? E eu falei assim, puxa, podia dar certo a gente conversar mais a sua experiência também aí no Vale do Silício, porque quando a gente tem essa oportunidade de estar lá, a gente vê o quanto que aqui a gente está falando de repente, aí a cultura digital e algo que lá já é, né? Já passou dessa fase, né? Enfim, eu falei, puxa, então aqui está um pouco do contexto do porquê que eu convidei o Gustavo para estar falando com a gente. E também tem uma outra situação, Gustavo, que eu acho que assim, eu gosto muito de ouvir o pessoal do Sul falar, questão do sotaque, né? Não, mas quem tem sotaque são vocês. Como assim? Nós temos sotaque? Vocês, vocês têm também. O nosso sotaque é fortíssimo, mas a gente brinca muito aqui, né? Toda vez que alguém pega no nosso pé por causa do sotaque, a gente diz, mas como assim? Que história é essa de sotaque? Aqui a gente tem assim um porquê carregado de vez em quando, sai e porta. Porta, Tem é até verdade. tem uma musiquinha do Renato Teixeira, né? Que ele brinca com a gente assim, né? Que me importa o teu preconceito, que me importa, para poder falar, né, desse sotaque com orgulho. Mas vai lá, Gustavo. Agora eu deixo aí com você. E outra, né? Aí com tudo isso que está acontecendo, fica aquela pergunta: e agora? Como é que vai ficar o futuro dos professores daqui para frente? Porque a sensação que a gente está tendo que trocar o pneu com o carro andando, aprender uma série de coisas tudo ao mesmo tempo, primar pela qualidade disso tudo. Vamos começar, então? Muito bom. Em primeiro lugar, Poliana, muito obrigado, muito honrado pelo convite mesmo. Eu estive em Taubaté 2 vezes, né? Inclusive a Polo Palestrantes, que é uma das empresas parceiras da Inferência, que é a empresa que me representa, fica sediada em Taubaté, né? O Denis, o pessoal lá da Polo, e eu tive a oportunidade, então o privilégio até de
de visitar o escritório e conhecer eles pessoalmente, numa das ocasiões em que eu estive aí a convite da Secretaria de Educação, né? A primeira ocasião que eu tive foram 2 palestras num auditório bem grande, eu não sei de qual você participou, se foi dessa ou se foi do menor, né? Na segunda vez que eu fui até a secretaria. E aí nós fizemos, foi realmente bem legal, porque foram 2 dinâmicas diferentes, né? E a segunda delas, inclusive, eu conversei mais diretamente com professores de matemática, por mais que eu até não esteja, digamos assim, exercendo o ofício de professor de matemática com tanta frequência já há algum tempo, né? Eu acho que talvez seja até importante posicionar para os teus seguidores, né, Poliana? Enfim, um pouco dessa trajetória, né, o que me trouxe até aqui. Eu comecei a dar aulas de matemática quando eu ainda era bicho, eu era calouro na Faculdade de Ciência da Computação lá em 1991, imagina, né? Já tem quase 30 anos aí desde essa ocasião. E aí, em paralelo aos estudos da faculdade, eu continuei dando aula no mesmo pré-vestibular em que eu havia me preparado para passar no vestibular no ano anterior, e me formei em 1995 em Ciência da Computação, aos 20 anos. Na época eu não achava isso nada de surpreendente, né? Mas hoje em dia eu olho para trás e digo, meu Deus, com 20 anos o rapaz estava formado, que é isso? Que maluquice! Barbaridade, né? Tchê! Que barbaridade! Né? E aí, aos 22, né, em 1997, então, eu aproveitei uma oportunidade que na época o CNPq oferecia, que era para fazer estágio, especialização no exterior, em empresas da área de tecnologia da informação e da área de pesquisa de mercado, de marketing, né? Foi uma janela que se abriu por 2 anos apenas. No primeiro ano dessa janela sobraram bolsas, coisas que só acontecem no Brasil, né, Poliana? Tua experiência em Brasília seguramente mostrou que tem coisas que são inacreditáveis, né? Oportunidades que, de fato, as pessoas acabam não aproveitando ou por falta de informação ou sabe-se lá por quê. Mas no segundo e último ano dessa janela de oportunidade, então, eu acabei conseguindo uma dessas bolsas e aí fui para os Estados Unidos para trabalhar como estagiário no IDC, que é uma empresa de pesquisa de mercado bem grande, empresa familiar, ainda que familiar, né? Que é parte de um grupo chamado IDG, ou IDG, como se conhece no Brasil, que é um grupo de publicações, um grupo de mídia, né? Que publica algumas revistas bem famosas, inclusive a PC World, a Computer World, todas essas revistas dos nerds, né? Aliás, ontem foi o Dia Mundial dos Nerds, né? Então, um abraço para os nerds que estão nos assistindo, assim como eu. E essa empresa, então, me acolheu. Eu acabei ficando 1 ano, na verdade, um pouquinho mais, 1 ano e 2 meses como estagiário, recebi uma proposta e me tornei analista dessa empresa, né? Acelerando a história, fiquei 5 anos nos Estados Unidos, no final das contas, mudei de empresa lá dentro, inclusive, trabalhei numa empresa que, inclusive, agora, em tempos de pandemia, está estourando, que se chama Citrix, é uma empresa de computação remota, já há 15 anos. Eles usam o slogan, inclusive, você trabalha de qualquer lugar, a qualquer tempo, em qualquer dispositivo. Então, nesse momento, né, em que está todo mundo vivendo isso de maneira obrigatória, a empresa está indo muito bem, obrigado. E eu acabei voltando para o Brasil, então, já em 2002, para seguir o meu coração, para seguir a minha vocação, para trabalhar com educação, que era o que me encantava, o que me motivava, né? Inclusive, quem quiser saber mais detalhes a respeito dessa história, pode procurar no Google TEDx Gustavo Reis, tem uma palestra minha no TEDx. Bem legal. Que eu dei em 2012, que foi um momento bem bacana, assim, e que, de certa forma, inclusive, desencadeou esse meu movimento como palestrante desde então, né? De lá para cá, eu tive 2 escolas aqui em Porto Alegre. Uma primeira escola que durou 6 anos e que, basicamente, não seguiu adiante por 2 motivos. Primeiro, por uma composição societária complicada, pessoas muito ocupadas e nem todo mundo podia dedicar o mesmo tempo para a iniciativa. E, em segundo lugar, porque eu voltei dos Estados Unidos, como você colocou muito bem, completamente estragado pela minha experiência. Os Estados Unidos estavam, na minha estimativa, entre 5 e 10 anos na nossa frente em termos de infraestrutura, e eu acreditei que eu podia implementar no Brasil soluções tecnológicas compatíveis com o que eu havia vivido lá.
né? Na época eu tinha dispositivo de captura digital do quadro branco, eu tinha portal para download do material, eu queria dar aulas em vídeo, não existia nem o YouTube ainda, enfim, né? Era uma série de problemas que surgem quando a gente tem esse tipo de experiência de imersão. E aí, nós estamos em 2008, na verdade, eu abri a minha segunda escola. E essa, sim, persistiu por 10 anos aqui. Eu só fechei ela porque eu tive que fazer escolhas, na verdade. Porque eu era gestor de escola, eu era palestrante, eu era mestrando, depois mestre em design, professor da Unicinos, e eu ainda tinha as minhas aulas online para dar, né? Então chegou um momento em que eu tive que fazer algumas renúncias, né? E uma dessas... e tive uma filha nesse processo também, que está com 1 ano e 3 meses agora, né? Me tornei pai mais recentemente. Então o resultado disso foi que nós optamos por fechar a escola, né? E desde então eu tenho dividido o meu tempo entre essas atividades, né? A vida de palestrante, que me levou até Taubaté, né? As aulas online que eu dou por intermédio do Estúdio Matemática, que é o meu projeto, que eu classifico como uma grande comunidade de entusiastas em matemática, né? E as minhas atividades vinculadas à universidade, né? Em que eu sou uma espécie de faz-tudo e também dou algumas disciplinas em cursos de pós-graduação. Faço tudo porque eu faço lives para a universidade, enfim, tem vários projetos em que eu estou envolvido aqui com a Unicinos. E aí eu destaquei, eu olho para baixo de vez em quando porque eu faço sempre anotações durante as minhas lives, tá, Poliana? Eu sou um bom aluno, eu gosto sempre de aproveitar para aprender, porque hoje em dia a gente tem que se justificar, né? Tem gente que pensa que a gente está olhando para o WhatsApp, né? Sim, olha não lá, é ele de cabeça. Não, eu estou aqui o analógico mesmo. Até imprimi aqui uma síntese das competências da BNCC. Eu sei que esse é um assunto que você tem profundo conhecimento, certamente bem mais profundo que o meu, mas eu achei interessante você falar como o professor se sente, né? Porque desde que eu voltei para a universidade, eu voltei em 2012, eu passei 20 anos praticamente fora do ambiente acadêmico, e voltei para fazer o meu mestrado em design, e eu optei por fazer um mestrado acadêmico, por mais que eu não tivesse a ambição de me tornar um pesquisador ou um professor universitário, eu queria realmente ser desestabilizado, eu queria o desequilíbrio que só um mestrado acadêmico nos dá, né? Aquela pressão de estar correndo atrás das leituras e de ler coisas que não fazem sentido, mas na verdade lá na frente fazem. Eu me encantei muito com todas essas questões relacionadas à emoção, à afetividade, significação, o papel da comunicação nisso tudo. Me tornei um seguidor convicto e muito orgulhoso de ter participado de eventos com ele, do professor Celso Antunes, que vem há 50 anos ou mais falando nisso, né? Falando em emoção, afetividade. Ele é autor comigo na editora IMEP. Então a gente tem a editora em comum e também as bandeiras, no caso da alfabetização emocional, que é tão necessária hoje, né? Não só para a criança, mas para nós também, até porque não fez parte do nosso processo de formação acadêmico, se a gente for considerar isso, né? Ele é maravilhoso, né? Eu sou suspeito para falar, eu já tive em várias ocasiões eu tive a oportunidade de dividir o palco com ele. Inclusive, houve uma ocasião que eu lembro com muito carinho, em que nós demos palestras curtas e depois fizemos um bate-papo, e ele falou antes de mim. E aí ele falou, e todo mundo se arrepiou, e tinha gente chorando, aquele negócio, né? O Celso, ele voa, né? Um negócio louco. E eu peguei o microfone e olhei para o público e disse assim, imediatamente, não sei porquê, me ocorreu de dizer, eu disse, vocês acham que vocês estão tendo um dia ruim? É porque vocês não têm que falar depois do professor Celso Antunes. Pois é. Todo mundo se esborrachou de rir. Aí eu falei, tranquilo, sossegado, eu quebrei o gelo e deu tudo certo. Mas o Celso fala muito nisso, Poliana. E isso é talvez aquilo que as pessoas estão descobrindo agora com mais intensidade e passando, espero eu, a valorizar cada vez mais. Com as videoconferências, a gente perde muitas pistas, né? Muitas pistas da nossa comunicação, né? Toda a comunicação não verbal, ela fica impactada. As pessoas se sentem desconfortáveis ao se comunicarem e verem a sua própria imagem. Isso é comprovado, como nós estamos fazendo, eu e você agora aqui na live, né? É uma situação diferente do que aconteceria se nós estivéssemos juntos tomando um café e uma câmera e estivéssemos filmando de lado, né? As pessoas têm essa tendência a mudarem um pouco o seu comportamento
e talvez até por isso agora esteja havendo uma curiosidade tão grande das pessoas sobre como despertar respostas emocionais positivas no ensino à distância ou no ensino remoto, como eu prefiro falar. Porque de distância não tem nada. A percepção de proximidade pode muito bem continuar sendo rigorosamente a mesma, né? Então, quando eu lhe ouço falar sobre, olha, as pessoas sentem assim uma dificuldade relacionada à cultura digital, eu fico, por um lado, feliz por talvez ter profetizado que esse momento aconteceria. Que pena que foi assim. Eu esperava que fosse um movimento mais gradual, né? Mas infelizmente acabou sendo do jeito que foi. E por outro lado, de certa forma, lamentando o fato das pessoas não terem despertado para essas novas possibilidades complementares mais cedo, de usar as ferramentas digitais como dispositivos de fortalecimento da proximidade, por mais irônico que esse conceito pareça, né? Para quem ouve pela primeira vez. A Liris Reis, que mandou um joinha ali, é minha mãe, tá? Só para mandar um beijo para minha mãezinha. A gente tem um pessoal do Paraná também, a Nalva, que faz parte da equipe da secretaria lá de Maringá, da Secretaria Municipal, está assistindo, está aí. Uma querida também. Maravilha, está interestadual aqui, hein, Gustavo? Daqui a pouco a gente já está internacional também. Estive com o professor Celso Antunes em Paranavaí, lá pertinho de Maringá, mas em Maringá ainda não tive o prazer de palestrar. Ah, que joia. Aliás, joia não, tomara que você vá lá, né? O quanto antes. A Nalva, de repente, já te convida, viu? Show, vamos lá, estamos aí. Gustavo, uma das coisas que eu te acompanho já tem um tempo, gosto dos seus conteúdos e gosto do seu lema, porque também remete a uma memória afetiva que eu tenho com a minha mãe, que é professora, que ela sempre diz assim, nós somos eternos aprendizes, né? E você tem esse lema do aprender sempre, estar sempre disposto a isso. E acho que foi um podcast seu com a virada na educação, que você falou, estava conversando com ex-alunos, né? Você trouxe lá a questão dos 3 Hs, que a gente teria que olhar para isso no processo de formação do professor. Por que eu estou trazendo isso agora? Porque quando eu vou pensar assim, no futuro da nossa profissão, né, o meu mestrado, por exemplo, eu trato da valorização docente, né? Como que é a representação social disso? Tá a Ana Abreu também, que é doutora aí em processo de formação de professor, está acompanhando a gente também. E quando eu tratei isso, uma das coisas que realmente me pontuou bastante, me chamou a atenção, é a gente olhar para essa questão da emoção, do sentimento, numa proporção que a gente consiga equilibrar, né? Os 3 Hs, né, em inglês, que daí você pode estar falando um pouco melhor disso, mas é a questão que em português a gente fala do pensar, do fazer e do sentir, né? E eu penso o seguinte, olhar para essa realidade hoje, né, como que está esse pensar, esse fazer, esse sentir, eu sinto que é o que pode deixar a gente mais forte e potencializar esse indivíduo, esse fazer individual, para a gente, somado com outros colegas, poder realmente conduzir um processo de grande potência, se assim a gente pode denominar aqui. O que você pode falar um pouquinho para a gente a respeito disso, dessa sua percepção? Temos 4 horas de live, Poliana. Meu Deus, esse assunto, eu comecei a fazer umas anotações aqui, a cabeça parece que vai explodir, mas muito obrigado. Muito obrigado pela sugestão de pauta. É realmente um tema que me encanta muito, né? Eu queria poder dizer a todo mundo que nos acompanha agora que eu estou prestes a fazer referência a uma novidade com esses 3 Hs, mas a verdade é que a educação é muito impermeável, né? Eu sempre brinco nas minhas palestras que as 3 substâncias mais resistentes já descobertas até hoje pela humanidade são o diamante, o titânio e o professor. Tá, Poliana? São essas 3 substâncias mais resistentes. Assim, né? Eu até brinquei, eu fui a um seminário de gestão em São Paulo no ano passado e eu brinquei, eram só gestores, não eram, né, professores assim de chão de estrado, como a gente brinca, né? Esses giz
que estavam presentes, eram supervisores, gestores, diretores. Eu disse, olha, vocês querem promover o ódio, a discórdia e o pânico na escola de vocês na semana que vem, quando vocês voltarem para casa? Pois vocês, sem avisar ninguém, entrem na sala dos professores usando uma camiseta onde se lê: as coisas irão mudar. Só isso. Ó, olha a reação. Né? Eu fico pensando em qual seria a reação das pessoas diante disso. Mas a verdade é que as coisas elas demoram muito. E essa educação compartimentada que nós temos hoje, Poliana, que é resíduo, enfim, né, ainda histórico da Revolução Industrial, da formação por silos, né, compartimentados. Matemática é uma coisa, física é outra, química é outra, biologia é outra. Quando termina a aula de matemática, você começa a aula de física e você não fala mais em matemática. Enfim, a divisão dos alunos por idade tem uma série de elementos que são muito questionáveis hoje em dia. Quando a gente pensa na transversalidade, quando a gente pensa no ensino por competências, quando a gente pensa em um monte de coisas que são vanguardistas, que são contemporâneas, mas que muitas vezes esbarram na resistência, que muitas vezes esbarram na burocracia, que muitas vezes esbarram nos protocolos sedimentados que nós temos na área de educação. O que faz com que eu verdadeiramente me surpreenda e tenha até eu mesmo me surpreendido, acho que você inverteu a sua câmera aí, né? Isso, tá? Sem querer, às vezes a gente dá 2 toques, é assim mesmo. Como que eu me surpreenda com o fato de que os 3Hs soam como novidade para muita gente que trabalha com educação, assim como soaram para mim depois de 20 anos de prática pedagógica. Os 3Hs foram propostos por um sujeito chamado Bloor, criou uma taxonomia baseada nesses 3Hs na década de 50. Imagina, estamos falando de coisas de 70 anos atrás. E aí ele basicamente propôs à época que toda vez que você realiza uma atividade pedagógica, isso envolve 3 dimensões de aprendizagem, ou domínios de aprendizagem. O primeiro domínio é o domínio do saber, é o domínio cognitivo, ilustrado pela cabeça, daí o primeiro H, head, né, de cabeça em inglês. O segundo domínio é o domínio do fazer, o domínio do comportamento, né, que tem uma linha tracejada com aquilo que as pessoas subentendem por didática, por mais que nós saibamos que didática é muito mais do que simplesmente comportamento e comunicação, mas o domínio ilustrado pela mão, a mão do fazer, daí o inglês hand, e o terceiro domínio de aprendizagem, que é o domínio do sentir, é o domínio emocional, afetivo, é o domínio do coração, o domínio do heart. Né? Então nós temos head, hand e heart, certo? Os 3 domínios. Eles afirmam, os estudiosos dessa área, quase que unanimemente afirmam que essas 3 dimensões elas são ortogonais. E aí eu puxo a matemática um pouco, por isso que eu faço assim com a mãozinha. Ó, mulher. Ortogonal quer dizer perpendicular 2 a 2. Significa que você pode aprimorar a sua prática pedagógica em termos cognitivos sem aprimorar a parte comportamental. Você também pode aprimorar a parte comportamental sem aprimorar a parte afetiva, porque elas são, na essência, independentes. Porém, a gente faz pesquisa por um motivo, e quando a gente pesquisa, a gente descobre que, na prática, existem certas relações, assim, especialmente na forma como as pessoas interpretam tudo isso. Relações que parecem, muitas vezes, por exemplo, serem compensatórias, tá? Quando eu fiz grupos focais como parte da minha pesquisa, eu cheguei à conclusão, por observação desses grupos focais, de que as pessoas parecem estar dispostas a compensar lacunas cognitivas quando percebem que os professores são muito dedicados, muito envolvidos e muito determinados a melhorarem o seu comportamento. E, portanto, revelam, assim, um envolvimento emocional afetivo com a sua profissão, com o seu ofício. Em outras palavras, se a gente percebe que um professor ou uma professora quer muito que a gente aprenda e se dedica muito para dar uma aula boa, se esse professor ou essa professora confessar que não sabe alguma coisa, está tudo bem. Entende? É um equilíbrio interessante que acaba acontecendo. Da mesma forma, a gente também percebe certos depoimentos que parecem revelar que quando as pessoas percebem que o seu professor ou a sua professora tem muito domínio do conteúdo, são cognitivamente muito fortes e, ao mesmo tempo, tem uma performance muito destacada,
uma aula brilhante, maravilhosa, um quadro bonito, diagramas fantásticos, de fato conseguem compartilhar aquilo que sabem, as pessoas parecem estar dispostas a abrir mão de uma relação mais densamente emocional e afetiva. Nas palavras deles, né? Nas palavras deles, Poliana, olha que maluquice. Se o professor se dá uma aula brilhante e sabe tudo, pode ser um escroto, pouco importante. Nessas palavras. Eu fiquei horrorizado com aquilo, porque eu sempre parti do princípio de que era uma verdade universal a necessidade de envolvimento afetivo emocional. O que eu descobri, porém, foi que esse envolvimento afetivo emocional ele faz com que certos professores tenham permanência na nossa memória como professores destacados. Em outras palavras, os professores de quem a gente se lembra são aqueles que são envolvidos com a gente, preocupados com o nosso aprendizado, que compreendem as nossas dificuldades. Em outras palavras, são professores que valorizam muito o item 9 lá daquela lista de competências da BNCC, empatia e cooperação. Esses são aqueles de que a gente lembra. Esses são aqueles que a gente dá coraçãozinho, né? Quando a gente lê o nome dele. E você sabe, Gustavo, quando eu falo da questão da empatia, da cooperação, eu sempre faço questão de fazer uma pontuação além. Porque quando a gente faz esses estudos aí da questão dos sentimentos, emoção, empatia, a gente percebe o seguinte: empatia, o movimento da gente se colocar no lugar do outro. Só que o próximo passo, depois da empatia, e que aí eu acredito que é o que faz essa liga e permanece na memória do nosso aluno, né? E esse aluno, e permaneceu na nossa memória também, porque a gente foi aluno, né? É a questão da compaixão, que é diferente da empatia, né? A compaixão, assim, você precisa da empatia, né? A compaixão ela é antecedida pela empatia, por esse movimento de você se colocar no lugar do outro, mas é aquilo, você se coloca no lugar, procura tentar compreender como que ele está sentindo, como que ele está entendendo, e aí você volta para o seu lugar para poder agir de uma forma a auxiliá-lo, né? Para que ele possa avançar dentro do que ele está ali te apresentando. Então, é bem interessante. Gostei de poder lembrar isso aqui hoje, porque às vezes as pessoas confundem, né? E aí, assim, com base em tudo isso, perfeita colocação, na verdade, são movimentos que se complementam, né, Poliana? Né? A empatia e a compaixão. De certa forma, um acaba retroalimentando o outro, né? Porque normalmente o resultado, e aí eu parto para aquilo que representa, de certa forma, os meus dois objetivos alinhados com os meus hashtags. Antigamente as pessoas tinham missão, visão e valores, né, Poliana? Hoje em dia as pessoas têm hashtags. É um sinal dos tempos, né? Eu tenho 3 hashtags que eu uso em virtualmente tudo que eu publico, que são o estudar sempre, o aprender mais e o ensinar melhor. São as minhas 3 metas, né? Mas de maneira alinhada com os 3 Hs, eu pessoalmente tenho 2 objetivos. Tá? O primeiro deles é o de mostrar para as pessoas que talvez a gente deva inverter o sentido com que a gente costuma visitar esses domínios de aprendizagem na nossa prática pedagógica. O que eu quero dizer com isso? Em uma aula tradicional, normalmente, o professor ele vai acenar com cognição, ele vai anunciar aquele assunto que vai ser abordado, ele vai condicionar o comportamento e oferecer uma recompensa emocional. Funciona essencialmente assim. Vou te trazer boas lembranças agora. Aí, estou falando, vou te trazer de propósito, porque eu estou acentuando o meu sotaque gaúcho em tua homenagem agora. Então, vamos lá. O professor vai começar a aula e diz assim: gente, hoje a aula vai ser sobre ciclo trigonométrico. Em homenagem ao professor Júlio Lombaldo, pós-doutor em matemática, que nos assiste nesse momento, Poliana. A aula vai ser sobre ciclo trigonométrico, e os alunos já estão assim, né? Já estão assim na cadeira, né? Ali na metade do 2º ano do ensino médio, eles já estão, meu Deus, será que é pior que logaritmo ou melhor? Porque logaritmo passa a pautar a vida da pessoa depois que ela aprende, né? O professor diz assim: se vocês se comportarem bem e prestarem bastante atenção em mim, eu tenho certeza de que vocês vão amar. Acompanha na linha. Hoje a aula é sobre ciclo trigonométrico. Tá? Uma coisa mais cognitiva. Anúncio cognitivo.
Se vocês se comportarem bem e prestarem bastante atenção em mim, estou tentando condicionar o comportamento, a sua recompensa será amar isso aqui. Poliana, eu tenho razões para acreditar que a chance disso dar certo hoje em sala de aula é zero. Eu tenho muitas razões para acreditar nisso, né? Porque as pessoas não gostam de ter o seu comportamento condicionado, elas gostam do sentido contrário. Elas gostam de criar um envolvimento emocional afetivo, não necessariamente com a pessoa, não necessariamente com o conteúdo, mas elas gostam de criar algum tipo de envolvimento emocional e afetivo que desperte nelas respostas emocionais positivas que façam com que o seu comportamento melhore espontaneamente. E é a partir daí que eu faço minhas as palavras do Celso Antunes, que eu faço minhas as palavras do Luciano Meira, que eu faço minhas as palavras do Cortella, que eu faço minhas as palavras de um monte de gente que bate nessa tecla, de que nós temos que abandonar de uma vez por todas essa ideia da sala de aula centrada no professor, como era antigamente, e da sala de aula centrada no aluno, como era mais recentemente, para partir para uma prática pedagógica centrada na relação entre os dois. Sim. Naquilo que conecta os dois. Porque é a partir da percepção recíproca dessa relação que nós podemos ter essas respostas emocionais mágicas, tais como a motivação, o entusiasmo, a determinação, a disciplina, a atenção, o foco, que magicamente fazem não só com que os alunos se comportem melhor, e aí comportamento não no sentido disciplinar autoritário, mas comportamento no sentido de eu quero muito aprender isso. Eu me comporto de maneira positiva e proativa porque eu quero muito aprender isso. Mas também impactam o professor que percebe que os seus alunos estão mais interessados e se dedica mais, e se entrega mais, se aproxima, se coloca mais à disposição. E quando todo mundo se comporta melhor, sabe o que acontece magicamente, Poliana? Aprende mais. As pessoas aprendem mais, o professor tem mais satisfação em trabalhar, tudo melhora. E eu fico, desculpa a minha resposta emocional agora, mas é que esse tema me entusiasma tanto e ao mesmo tempo me frustra tanto, que quando essas emoções colidem, o resultado é esse aqui. Eu fico só questionando, dizendo, meu Deus, por que que a gente não começa a fazer isso de uma vez? Só depende de uma decisão, claro, de muitas pessoas. Então são muitas decisões. Mas ainda assim, por aí eu não enxergo o caminho. Ó, a Fernanda, que está acompanhando aí a gente, ela também, eu recordo dela, está nessa palestra lá em Taubaté, que eu participei também. E ela colocou Fernanda, assim, né, a questão da aprendizagem dialógica. E eu sinto assim, que então, quando a gente fala de futuro da nossa profissão, do ser professor, esse futuro, né, e a gente tem que olhar, claro, aqui considerando as nossas ações do presente, um dos pontos é a questão da relação, né? A gente focar nessa questão da relação professor-aluno, que tem tudo a ver com que esse resultado de promover a aprendizagem para ambos, né? Porque a gente também aprende enquanto professor, né? Nesse processo dialógico que a Fernanda trouxe. E uma coisa que eu quero aqui acrescentar é que eu percebo ainda, né, ainda mais nesse período de aula remota, algo que às vezes você vê o pessoal preocupado muito com a questão conteudista, né? Aquela coisa, nossa, eu tenho conteúdo. Precisa ter um equilíbrio. E aí me vem uma outra situação. A gente tem aí todo um processo de formação de professores no país, que, claro, está sendo aí reorganizado, inclusive com uma base também curricular para orientar, né, e que possa dialogar com a própria base hoje da educação básica do país. Mas algo que é essencial nesse processo, eu vejo assim, muito foco ao longo do tempo no ensinar, né? No ensinar. E o aprender e a aprendizagem. Então, assim, a escola ensina, mas, assim, será que o que ensina está sendo aprendido? Eu fico sempre com essa pergunta, porque ensinar, poxa, o que me dá a garantia, né? Eu sempre olho, assim, a questão da aprendizagem, a gente ter essa visão de escola para aprender, né? Tá além do ensinar, porque a aprendizagem, ela passa também por um processo de
de ensino bem estruturado, do qual aí o professor possa, de uma certa forma, dialogar com o seu fazer, com o seu pensar e também com o seu sentir, mas nessa relação com o aluno. Será que eu consegui me expressar aí? Eu achei ótimo e eu fiquei pensando, Poliana. Aliás, deixa eu aproveitar para te dar uma dica, porque eu tentei fazer isso aqui agora e não consegui, porque não sou eu quem está mediando a live. Vou te contar um segredo, pode servir para você que faz live, talvez você não saiba disso. Logo em cima da sua cabeça aí não tem um ícone onde está escrito ao vivo, cor-de-rosa? Tem. Tem? Dá um toque nesse ícone. Vou dar um toque, ó, tá vendo? Aprendendo ao vivo, vamos lá. Em cima do ao vivo. Só um toque nesse ao vivo. Não virou um relógio? 42 minutos. Isso é para você saber quanto tempo da live já passou e não ficar consultando o relógio. Olha que legal, porque o Instagram nos corta. O Instagram nos corta em 1 hora. Então, vamos lá. Então, fala aí, Gustavo. Fala pra gente. E aí eu comecei a pensar, eu digo, nossa, tá passando muito rápido essa live, já deve estar em 40. Eu fiquei pensando assim de cabeça, né? Mania de professor, de querer saber quanto tempo da aula já passou, sem olhar para o relógio, né? Mas fica essa dica para quem não está nos assistindo também, porque isso aí é super útil. Eu faço live toda hora e sempre uso esse recurso aí para não ter que ficar dando bicada no relógio. Maravilha. Gustavo, mas, enfim, tem muita gente preocupado achando o seguinte, ó, será que o computador ele vai substituir os professores? Como é que vai ser isso, né? Essas angústias, né? Então, quando a gente fala de futuro da profissão, por conta disso tudo que está acontecendo, aula remota, aí a gente sempre tem aquele grupo que, não, estão fazendo isso, é uma coisa meio que forçada, daqui a pouco vai virar tudo online, vão acabar com os professores. E, por outro lado, eu sinto que não é bem assim. Eu sinto que são coisas que se complementam. Não é um sem o outro, é tudo com, né? Para agregar. Como que você vê isso daqui para frente, pós-Covid, com tudo isso que está acontecendo aqui? Vamos lá, então, em 2 partes. Primeiro, eu dei a dica, mas não fiz a referência ao comentário anterior, né? Não quero deixar passar sobre a questão do conteúdo, né? A questão do excesso de conteúdo, né, Poliana? Isso é uma realidade confirmada por várias pesquisas, né? O ensino no Brasil é tremendamente conteudista ao longo de 12 anos, né? Basicamente, a exceção feita aos 4 primeiros anos, né, do ensino fundamental, mas a partir da 5ª série a quantidade de conteúdo é absurda, é um negócio incrível. E normalmente a maneira que se encontra para resolver os problemas da educação no Brasil normalmente é por intermédio da proposta de mais conteúdo, o que é surreal, né? Foi assim com a educação financeira, mais recentemente com competências socioemocionais e tudo mais, todo mundo diz, não, é só chamar mais 4 horas, e ninguém aguenta mais, nem os alunos, nem os professores aguentam mais, ainda mais intensificação de carga horária, como acontece no Brasil. Curiosamente, em vários outros segmentos da sociedade, já existe um movimento crescente cujo slogan ou cujo lema é menos é mais. A quantidade de pessoas que falam do minimalismo, né, Poliana, falam o tempo todo, as vantagens da gente desapegar das coisas que a gente compra, as vantagens da gente ter poucos objetos, a supremacia do uso em relação à posse. Você vende seu carro, passa a usar o Uber, você não tem mais uma casa na praia, você vai para um Airbnb quando você precisa usar, entende? E todas essas questões são minimalistas na sua essência. Eu fico mais uma vez surpreso. Ao mesmo tempo, entendo pelas questões de resistência, que eu fiz referência lá no início, mas fico mais uma vez surpreso com o fato de que a educação parece impermeável a essas mesmas observações e a essa mesma valorização do minimalismo, que parece transversal em relação a vários outros segmentos da nossa sociedade. Enfim, dito isso, futuro dos professores. Olha só, eu tenho um cardzinho aqui que eu uso nas minhas lives, mas eu vou pedir licença para convidar os seus seguidores claro, a visitarem o @professor Gustavo Reis. Esse sou eu no Instagram. Então tome nota ou dê um print, você que está assistindo agora, me dê a honra da sua companhia, porque um dos episódios do podcast, do meu podcast, não a virada eu participei com o Gustavo e com o Bruno, meus queridos ex-alunos. Foi um tremendo prazer fazer aquele podcast. Como é bom a gente ver os nossos ex-alunos voando, né? Decolando, é uma coisa maravilhosa acompanhar o sucesso deles.
Mas no meu podcast, aliás, hoje eu estou determinado, depois dessa live, a gravar mais um episódio, faz tempo que eu não gravo. Um dos episódios foi, na verdade, o áudio da palestra que eu dei na Bet Educar no ano passado. No tempo que a Bet Educar era presencial. Ora, veja só, Poliana, como as coisas mudam, né? De um ano para o outro. Pois é, de um ano para o outro mudou tudo. Então eu palestrei na Bet Educar e a palestra foi o novo professor, né? Design, sentido e relacionamento. E nessa palestra eu mostro uma linha do tempo da educação à distância, tá? Dando um spoilerzinho para quem quiser assistir a esse episódio, ele tem vídeo, tem áudio, o vídeo está sincronizado com os slides e você pode ter uma experiência ainda mais completa. Mas se ouvir, só ouvir vai valer também, tá? O ensino à distância começou em 1850 com os serviços de correio. E as pessoas dizem, não, EAD é só YouTube, não tem noção do que está dizendo. O ensino à distância começou com cartas, e aí depois disso vieram várias tecnologias em sucessão, resumidamente, o rádio, a televisão, a mídia magnética, primeiro com fita cassete, depois com videocassete, VHS, né? Depois CD-ROM, depois DVDs, computadores pessoais, computadores em rede, banda larga e dispositivos móveis. Em todos esses momentos, Poliana, sem exceção, olha aí, eu destaquei pelo menos 9 ou 10 tecnologias. Em todos esses momentos houve um levante de pânico da categoria profissional que reúne os professores e professoras do mundo. Porque e justamente, né? Justamente a nossa categoria que estuda, por exemplo, o Piaget, que fala, né, do processo de desenvolvimento humano, que passa por desequilíbrio, até você ter acomodação, adaptação, e, de novo, é um ciclo, né? Não é estranho isso? Parece que a gente só quer ver isso no aluno e esquece que a gente é ser humano, né? E isso acontece com a gente também. Tem vários estudiosos de outras áreas que, especialmente da biologia, evolucionista e tudo mais, que afirmam que assim como todas as demais espécies que habitam o nosso planeta, a espécie humana só investe energia em 3 coisas espontaneamente. Por isso que é tão difícil de a gente levantar o próprio cadáver da cadeira, né, Poliana, e ir até a academia, né? Que a gente sabe cognitivamente o benefício. Mas é um processo difícil, né? A gente sair daquele conforto, daquela estagnação. Quais são essas 3 coisas? Alimentação, reprodução e fuga dos inimigos, certo? Ou seja, proteção da própria vida, né? Sim. Proteção diante de uma ameaça. Todas essas tecnologias, em uma primeira instância, são percebidas pelos professores como ameaças. Todas. O CD-ROM talvez tenha sido o mais emblemático, Poliana. Você vai lembrar, a comunicação, a propaganda em torno do CD-ROM era: você não vai mais precisar comprar uma enciclopédia. Tudo que você precisa aprender cabe em um CD. Imagina, né? O que o professor pensa? Meu Deus, acabei de ser descartado. Perdi o meu valor na sociedade. Quando, ao contrário, é mais uma ferramenta de apoio ao processo pedagógico que o professor pode explorar. Que é exemplo mais emblemático, Poliana, do que a eterna rixa entre os professores online e os professores presenciais? E agora que está todo mundo na mesma barca, como é que a gente faz? Lembra aqueles barcos da canoagem olímpica, sabe? Que tem 10 pessoas em cima remando ao mesmo tempo? E que se uma sair do compasso, o barco vira ou o barco desvia e ele nunca vai chegar. Pois é, agora está todo mundo tendo que remar ao mesmo tempo. E está todo mundo percebendo que a gente está falando simplesmente de uma tecnologia complementar que pode e deve fortalecer a prática pedagógica e não afastar a pessoa da sua vocação, do seu ofício, do seu envolvimento com essas novas mídias e também com as pessoas que ela consegue impactar em torno disso. Então, endereçando a tua colocação, aliás, mais uma vez, excelente, relacionada a como os professores se sentem, eu acho que é muito importante. Além de toda a bandeira, né, da bandeira que nós dois levantamos, e eu sei pelos teus posts também, Poliana, de capacitação docente, de formação continuada, de aceitação das lacunas evidentes que são deixadas por virtualmente todos os cursos de licenciatura, que ensinam, infelizmente, muito pouca teoria e quase nada de prática, ou seja,
Resultado, mais de 50% de evasão, e dos que se formam, mais de 50% não trabalham em sala de aula, o que é uma pena, todo mundo sai perdendo. Está mais do que na hora da gente fortalecer o emocional, para que as pessoas entendam de uma vez por todas que são só ferramentas, que não são ameaças, porque o primeiro impulso vai ser o impulso instintivo. Eu tenho muita convicção disso. Não posso provar, infelizmente, empiricamente, assim, por pesquisa. Não investiguei essa área, assim como escolhi não tocar em avaliação, porque, nas minhas palavras, preferi não sujar as mãos de sangue. A avaliação é outra história, né? A avaliação chega a me dar uns calafrios, assim. Então, escolhi não mexer nisso. Mas eu acho que falta essa consciência de que tudo o que surge, e certamente mais coisas continuarão surgindo daqui a 5, daqui a 10 anos, nós já vamos estar falando de outras coisas, né, Poliana? Vamos fazer mais uma live, vai saber se vai ser no Instagram, ou se vai ser na nova e revolucionária plataforma, não sei. O fato é que a gente tem que estar lá também. Não tem alternativa. Pois é, a gente tem aí pouco mais de 8 minutos para estar falando. Já dá vontade de continuar mais, de dobrar o tempo, né? Mas a gente sabe também aí da agenda. Uma coisa que você colocou agora e que nessa situação da gente se olhar, eu sinto que já tem um tempo, quando eu tive a oportunidade de acompanhar, de presidir o trabalho, né, de acompanhamento da BNCC em Brasília, olha, Gustavo, não foi uma audiência, foram várias audiências, não só em Brasília, audiências interestaduais, regionais. Sempre que eu tive a oportunidade de falar, eu sempre pontuei o seguinte: olha, paralelo a esse documento que vai guiar aí a estruturação dos currículos, a gente precisa olhar a vida, né, o ser humano que vai estar conduzindo esse processo, que é assim o professor na ponta ali. E, no caso, o gestor, porque boa parte dos gestores das escolas, eles vêm do quadro de magistério das redes públicas, por exemplo, né? E que corresponde à maior parte aí do alunado, né? Da responsabilidade por alunado no Brasil. Então, esse olhar, sabe, para o ser humano e sempre buscando, né, olhar para aquilo e falar assim, como que você se vê aqui? Porque eu lembro do dia D, que foi assim, o movimento todo o Brasil, né? O dia D. Aí a pergunta, que cidadãos queremos formar? Aí vinha aquela lista, né? O crítico, o consciente, o participativo, tá. Só que antes disso, Gustavo, na palestra que eu faço, né, nesse momento que eu faço com os professores, eu faço uma outra pergunta, eles fazem um exercício, que é esse do como que eles se sentem com relação a cada uma das competências. E aí eu chamo ali, né, o olhar de todos para isso. Vamos olhar o que a gente quer para o outro, tá aqui, olha a lista. E olha a lista das nossas lacunas aqui, o como que a gente se sente. Agora, como que eu, né, professor, que sou responsável aí por guiar esse processo, se de repente eu me sinto com uma série de lacunas, como que eu vou colaborar para desenvolver isso no outro? Porque eu entendo que, até a gente aprendeu aqui, eu sempre menciono ele, o Augusto César Maia, é um psicólogo, já esteve com a gente aqui em Ubatuba, e eu também já tive assim, a oportunidade de fazer um trabalho diretamente com ele. A gente se faz com o outro. Então, eu entendo que é importante eu desenvolver isso, ter essa capacidade de autoavaliação, de autorresponsabilidade, de me perceber como um ser humano que está em constante evolução, né, com os seus desafios aí diários, para realmente eu buscar esse aprimoramento e, sendo humano, né, preenchido de humanidade, eu ter mais leveza para olhar com integralidade para o meu aluno também, né? Na medida que eu me olho também como um ser humano que está em processo, né, de aprendizado. E para mim ficou muito isso. O professor do futuro, né, o futuro da nossa profissão passa, né, essencialmente, esse ponto que você trouxe, de focar no processo, né, ensino-aprendizagem, na relação professor-aluno, do professor também exercitar mais essa autoavaliação, essa autorresponsabilidade.
Como que você pensa? A gente tem aí 4 minutos. Duas coisas, duas ideias me ocorrem, Poliana. A primeira delas, nem herói, nem vilão. Tá? Eu acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido, em entender que o professor, tipo, por mais que seja romântica e até, de certa forma, um pouco chavão a colocação de que é a profissão mais importante que existe, né? Isso é verdade, mas nem por isso o professor tem que ser elevado à condição de herói, até porque o heroísmo reforça uma filantropia que eu pessoalmente acho que é incompatível com a condição do professor na nossa sociedade. Entra no aspecto missionário, né? Que acaba que contribuindo para a desvalorização social do professor também. Exato, né? Então, às vezes, no dia do professor, eu sempre fico meio reservado. Quando eu vejo alguns posts assim, eu digo, esse post não devia estar aqui. Esse post aqui está pegando o caminho errado, né? Vamos pegar esse caminho. E nem tampouco vilão, porque agora, por exemplo, muito rapidamente, o professor virou a cabeça do prego, só leva martelada, né? Pois é. Leva a martelada da gestão, porque precisa produzir muito e com o equipamento que tem e com a conectividade que tem, que muitas vezes estão longe do ideal, estão levando martelada do aluno que está comparando as aulas que o professor dá ao vivo com as aulas que eles assistem no YouTube, e está levando martelada do pai do aluno que está sentado ao lado do aluno durante a aula, numa experiência inédita, tanto para o professor quanto para o pai. E isso é horrível. A gente precisa, de uma vez por todas, entender que a percepção que nós temos que ter de professores é a percepção de resgate do respeito e de fortalecimento da autoestima. E que tem tudo a ver com essa questão autoavaliativa. E para complementar, a questão minimalista volta. Tem um modelo de alfabetização web de que eu gosto muito, Poliana. Depois eu te mando a referência. É um modelo da Fundação Mozilla, a mesma fundação que produz aquele navegador Firefox. E segundo esse modelo de alfabetização web, só existem 3 pilares em que nós devemos nos concentrar com as nossas crianças no mundo digital conectado, que são ler, escrever e participar. Lembra dessas 3 palavras-chave? Ler, escrever e participar. Escrever pode ser escrever código, participar pode ser fazer remix, tem uma série de outros sub-itens. Mas ler, escrever e participar, se nós conseguirmos ensinar nossos alunos a fazerem isso, vai ter sido um sucesso. E estou esperando por vocês, lá no @professor Gustavo Reis. Vai ser um grande prazer manter contato com todo mundo que estava com a gente. 30 segundos. Obrigado da dica aqui da live, obrigado pelo conteúdo que você compartilhou com a gente. Vamos fazer de tudo para trazer você aqui, mesmo que seja virtual nesse momento, mais um dia aqui, para a gente sentir aqui. Valeu, viu, Gustavo? Eu acredito que o pessoal gostou bastante aqui também. Beijão para todo mundo. Obrigado, Poliana, pelo convite mais uma vez. Foi um grande prazer. Abração. Tchauzão. Até mais.